Ei, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais uma videoaula de Direito das Sucessões. E o tema deste vídeo são as formas de testamento. Vamos analisar quais são as formas de testamentos admitidas em nosso direito. Vamos lá? Testamento, como vocês sabem, é ato formal e solene, e a observância estrita da lei é da essência do ato. O Código Civil, embora preveja uma certa liberdade em relação às disposições testamentárias, não admite como válido qualquer testamento especial, a não ser aqueles expressamente previstos em lei. Olha, vai dizer o artigo 1887 do Código Civil: não se admitem outros testamentos especiais além dos contemplados neste Código. Nós vamos ver o seguinte: as formas de testamento válidas são aquelas expressamente listadas no Código Civil, com exclusão de qualquer outra. Os testamentos podem ser ordinários ou especiais. O Código vai prever como ordinários aqueles listados no artigo 1862, que são os seguintes: o público, o cerrado e o particular. As formas especiais são aquelas que integram a lista fechada do artigo 1886. Diz o artigo 1886 do Código Civil: são testamentos especiais o marítimo, o aeronáutico e o militar. Vamos analisar uma a uma. Vamos começar pelo testamento público, forma ordinária. O testamento público é feito em cartório, por um tabelião ou por seu substituto, e deve atender a todos os requisitos legais, em especial aqueles previstos no artigo 1864 do Código Civil. São requisitos essenciais do testamento público: 1. Ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos. Note bem, você não precisa submeter-se a uma minuta ou a um modelo próprio do cartório de escritura pública ou de testamento. Você pode sim levar de casa a sua manifestação de vontade e ditar ou entregar para o tabelião, que vai, a partir das suas anotações, das suas notas ou da sua própria minuta, se for o caso, a partir daí ele vai elaborar o testamento, atentando sempre para as normas da corregedoria e para as normas do Código Civil. Inciso 2. Lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a duas testemunhas, a um só tempo, ou pelo testador, se o quiser, na presença destas e do oficial. Então vejam bem, assim que o escrivão lavrar o testamento, ele tem que ler ao mesmo tempo para o escrivão e para as testemunhas. Se for o caso, o próprio testador pode ler o testamento em voz alta, mas também tem que ser ao mesmo tempo na presença das testemunhas e do oficial do cartório. Inciso 3. Ser um instrumento, em seguida a leitura, assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião. Diz o parágrafo único que o testamento pode ser escrito manualmente ou mecanicamente, bem como ser feito pela inserção de declaração de vontade das partes impressas de livro de notas, desde que rubricadas todas as páginas pelo testador, se mais de uma. Vamos falar sobre outras características do testamento público, além daquelas previstas no artigo 1864. Se o testador não souber ou não puder assinar, o tabelião ou seu substituto legal assim o declarará, assinando, neste caso, pelo testador e, a seu rogo, uma das testemunhas instrumentárias. Se ele não souber ou não puder ler, não tem problema. O que o tabelião precisa fazer é constar do testamento essa característica, essa especificidade, e depois pode assinar pelo testador ou uma das testemunhas pode assinar. O importante é que tenha que ter também a assinatura dessa outra testemunha. O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o seu testamento e, se não souber, designará quem o lê em seu lugar, desde que presentes as testemunhas. Ao cego, só se permite o testamento público, que lhe será lido em voz alta 2 vezes, uma pelo tabelião ou por seu substituto legal, e a outra por uma das testemunhas, designadas pelo testador,
fazendo-se de tudo circunstanciada a menção no testamento. Então note bem, o cego pode fazer testamento público? Pode sim, só que a leitura tem que ocorrer duas vezes, a primeira leitura ou a segunda leitura, não importa, importa a ordem, não importa a ordem, importa que seja lido duas vezes, uma vez pelo tabelião e a outra vez por uma das testemunhas que o próprio testador indicar. Outra modalidade de testamento é o testamento cerrado. Enquanto no caso do testamento público, qualquer pessoa pode, em tese, tomar conhecimento das disposições testamentárias, o mesmo não ocorre com o testamento cerrado. Como o próprio nome diz, ele é fechado e a ninguém é dado conhecer essas disposições, a não ser que o próprio testador queira comentar com alguém. Ora, se ele é dono do segredo, imagina, né, que pode fazer o que bem entender. Diferente do que acontece com o testamento público, não é o tabelião que vai lavrar ou que redigir esse testamento, mas é o próprio testador, que pode inclusive designar alguém que o faça. O tabelião vai simplesmente aprovar esse testamento, que é composto de duas partes, a cédula ou carta testamentária propriamente dita, que é a parte que contém as disposições de vontade que são escritas ou pelo testador ou por alguém a seu pedido. E vai ter também o auto de aprovação, que é esse documento que comprova que o tabelião recebeu e aprovou aquelas disposições testamentárias. O auto de aprovação deve começar logo depois da última palavra que for escrita. E caso não haja espaço, o tabelião deve apor nele o seu sinal público e narrar essa circunstância, conforme determina o artigo 1869 do Código Civil. Pode ser escrito em qualquer língua. Pode ser escrito em qualquer língua, pelo testador ou por alguém a seu pedido. Pode ser inclusive o próprio tabelião. O tabelião, mesmo que ele escreva o testamento a pedido do testador, ele não fica proibido de aprová-lo. Essa disposição consta do artigo 1870 do Código. Só que tem um detalhe, não é todo mundo que pode fazer testamento pela modalidade cerrada. Aqueles que não sabem ler, por evidente, não podem fazer testamento cerrado. Ora, se é a própria pessoa, se ali vai estar, se esse testamento vai estar fechado, claro que quem não pode ou não sabe ler, não pode fazer o testamento cerrado. O surdo-mudo pode sim testar em testamento cerrado, mas ele mesmo tem que elaborar essas disposições e tem que assinar. Além disso, no caso específico do surdo-mudo, na presença de duas testemunhas, ele tem que escrever ou na face externa do papel ou no invólucro que ele apresentar aquele testamento, que aquilo ali é o seu testamento e que ele está pedindo a aprovação daquele testamento. As pessoas que se comunicam pela fala, isso não há necessidade, mas o surdo e mudo não. Ele tem que deixar essa vontade bem caracterizada, o que é feita dessa forma que eu expliquei, que está prevista no artigo 1873 do Código. Tem um detalhe do testamento cerrado, que é o seguinte, depois que se faz isso tudo, ele é feito uma costura, ele é costurado. O testamento cerrado ele é costurado depois que as disposições são feitas e que há o auto de aprovação, né? O artigo 1868 vai dizer o seguinte: o testamento escrito pelo testador ou por outra pessoa a seu rogo e por aquele assinado será válido se aprovado pelo tabelião ou seu substituto legal, observadas as seguintes formalidades. 1. Que o testador o entregue ao tabelião na presença de duas testemunhas. 2. Que o testador declare que aquele é o seu testamento e que quer que seja aprovado. 3. Que o tabelião lavre, desde logo, o auto de aprovação na presença de duas testemunhas e o leia em seguida ao testador e às testemunhas. 4. Que o auto de aprovação seja assinado pelo tabelião, pelas testemunhas e pelo testador. Testamento cerrado pode ser escrito mecanicamente, desde que o subscritor numere e autentique com a sua própria assinatura todas as páginas. Repito, a disposição do artigo 1869. Depois de aprovado, o tabelião deve fechar, cerrar o instrumento e o coser. Coser, sim, costurar o testamento. Para que essa linha vai funcionar como um selo de inviolabilidade, de forma que quando houver a abertura, se aquele selo tiver sinais de ruptura,
é porque alguém mexeu antes da hora e então aquele testamento pode ser inclusive anulado se for o caso. Tem uma outra modalidade de testamento ordinário, que é a mais simples, muito usada, que é a do testamento particular. Essa modalidade é feita pelo próprio testador, ele que faz de punho próprio, não tem uma forma específica, pode fazer também de forma mecânica, não tem aprovação, não tem ato cartorário nenhum. Ele vai fazer por ele mesmo. Só que para que ele tenha validade, alguns requisitos têm que ser observados. Esses requisitos estão previstos no artigo 1876 do Código Civil, que diz o seguinte: o testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico. Se escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à sua validade, seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos 3 testemunhas, que o devem subscrever. Se elaborado por processo mecânico, não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador depois de o ter lido na presença de pelo menos 3 testemunhas que o subscreverão. Note bem, eu não estou falando mais de 2 testemunhas, não. O testamento particular, para que tenha validade, tem que ter escrito de próprio punho, tem que ser lido e assinado por quem escreveu na presença de 3 testemunhas. Agora também tem uma situação que pode acontecer. Em situações especialíssimas, a pessoa não está em condições de ter nenhuma testemunha por perto. Se ele estiver passando por uma dessas situações e afirmar isso na cédula, ou seja, se ele mostrar na cédula que há uma excepcionalidade que justifique um testamento sem testemunhas, o juiz pode convalidar esse testamento, pode confirmar esse testamento particular depois. Deem uma lida no artigo 1879 do Código Civil que vocês vão entender isso. O testamento particular pode ser escrito em qualquer língua também. Pode ser na língua portuguesa ou qualquer uma outra. Só que tem um detalhe. As testemunhas têm que entender a língua, o idioma em que aquele testamento foi escrito. Senão não tem valor. Da mesma forma que os outros testamentos que a gente apresentou, a abertura desse testamento, o cumprimento vai se dar em juízo e os herdeiros legítimos têm que ser citados. Se as testemunhas divergirem em relação de algum fato que está narrado ali no testamento, mas reconhecer que assinou e reconhecer também a assinatura do testador, esse testamento pode ser validado, apesar dessa divergência entre as testemunhas. Mesma coisa que vai acontecer se faltar uma testemunha, né, por morte ou por ausência. Mas se uma das testemunhas que estiverem presentes reconhecer tanto as assinaturas, ou a validade, ou reconhecer que aquele testamento foi feito, enfim, se uma das testemunhas atestar a veracidade daquele ato ali. Vamos falar um pouquinho sobre uma outra figura do direito das sucessões, que é o codicilo. É um nome, no mínimo, curioso. Que, na verdade, são aquelas disposições de última vontade que dizem respeito tão somente aos atos fúnebres e aos pertences pessoais ou esmolas de pequena monta, seja para uma pessoa específica, seja para um grupo. Eu posso, por exemplo, eu quero contemplar aqui para todos os pobres do bairro tal, os objetos de uso pessoal. Eu posso dizer que eu vou deixar, por exemplo, um blazer para fulano ou um cordão para Beltrano que eu use, enfim. Não tem grandes formalidades, não tem formalidade especial, não. Se eu quiser pegar isso num papel de pão, escrever a caneta e datar e assinar, ele tem valor. Mas note bem, eu não estou falando aqui de uma disposição de toda herança, ou da minha parte, ou da parte disponível, não. Estou falando de pequenas coisas. Disposições especiais sobre enterro, esmolas de pouca monta, e móveis, roupas, joias de pouco valor e de uso pessoal do autor da herança. Isso a gente faz por meio de codicilo, sem grandes formalidades, faz um papel, assina, coloca a data que está valendo. Tem regulamentação no Código Civil? Claro que tem, está lá nos artigos 1881 a 1885. Falamos então sobre as formas ordinárias de testamento e falamos também sobre o codicilo. Vamos falar agora sobre os testamentos especiais. O artigo 1886 do Código Civil vai enumerar taxativamente, com exclusão de qualquer outro,
quais são os testamentos especiais. E são eles o marítimo, o aeronáutico e o militar. O marítimo e o aeronáutico são muito parecidos. São feitos durante uma viagem, a bordo de um navio nacional de guerra ou da marinha mercante, ou de uma aeronave, que pode ser tanto militar quanto comercial. Esse testamento é feito na presença do comandante ou de uma pessoa que o comandante designe. No caso do aeronáutico, né? No caso do naval, o marítimo, ele tem que ser na presença do comandante. No caso do testamento aeronáutico, evidentemente, pode ser que o comandante, que geralmente é o piloto do avião, também designe uma pessoa. Esse testamento vai ficar em poder do comandante, que vai registrar no diário de bordo e vai entregar no primeiro porto ou aeroporto nacional contra recibo, e esse recibo tem que estar averbado no diário de bordo. O testamento marítimo e o aeronáutico, eles vão caducar quando a pessoa desembarca num lugar em que ele possa fazer um outro testamento e não faz no prazo de 90 dias. Evidentemente vai desembarcar vivo, né? Então, se a pessoa desembarcar ou num porto ou no aeroporto com vida e tiver num lugar onde seja possível fazer um testamento pela via ordinária e não fizer no prazo de 90 dias, aquele testamento caduca, perde o valor. Também não vai ter nenhum valor o testamento marítimo, por exemplo, feito quando o navio está num porto e que é possível a pessoa sair e ir a um cartório naquela cidade. Esses navios, por exemplo, de cruzeiro, isso acontece muito. Mesmo os navios da Marinha Mercante, acontece. Você está num porto e que tenha condições de sair de dentro do navio, ir até um cartório e fazer o testamento pela via ordinária. Se tiver essa condição, também esse testamento não pode ser feito pela via especial. O testamento militar já é um pouco diferente. Ele é feito nos termos do artigo 1893 do Código Civil, que tem a seguinte redação: o testamento dos militares e demais pessoas a serviço das Forças Armadas em campanha, dentro do país ou fora dele, assim como em praça sitiada ou que esteja de comunicações interrompidas, poderá fazer-se, não havendo tabelião ou seu substituto legal, até 2 ou 3 testemunhas, se o testador não puder ou não souber assinar, caso em que assinará por ele uma delas. Se o testador pertencer a corpo ou seção de corpo destacado, o testamento será escrito pelo respectivo comandante, ainda que de graduação ou posto inferior. Se o testador estiver em tratamento em hospital, o testamento será escrito pelo respectivo oficial de saúde ou pelo diretor do estabelecimento. Se o testador for o oficial mais graduado, o testamento será escrito por aquele que o substituir. Caso o militar saiba escrever, pode elaborar um instrumento de punho próprio e depois vai datar e assinar e apresentar, aberto ou cerrado, na presença de 2 testemunhas, ao auditor ou então ao oficial de patente que lhe faça as vezes nesse mistério. Recebido o testamento nessa hipótese, o auditor ou o oficial encarregado deve lançar uma nota contendo a data do recebimento e as assinaturas dele, auditor, e das testemunhas. Assim como acontece com os testamentos aeronáutico e marítimo, o testamento caduca se não for apresentado num lugar em que possa o testador testar pelas vias ordinárias no prazo de 90 dias, a não ser que tenha sido lançada a tal da nota anteriormente comentada. Aí não tem problema. Tem uma outra curiosidade no direito das sucessões e na sucessão testamentária, que é a única possibilidade em que nós temos um testamento oral. É aquela que está prevista lá no artigo 1896 do Código. Olha só. Diz o artigo: as pessoas designadas no artigo 1893, estando empenhadas em combate ou feridas, podem testar oralmente, confiando a sua última vontade a 2 testemunhas. Sabe aquela coisa no filme que você vê, tá lá aquele soldado, tá lá na trincheira, foi bombeado e resolveu, olha, eu quero que aconteça isso e tal, tal. Sim, gente, não é coisa de filme não. Tem validade, está previsto no artigo 1896. Agora, vamos atentar para o que diz o parágrafo único desse artigo. Não terá efeito o testamento se o testador não morrer na guerra ou se ele convalescer do ferimento. Se ele se recuperar,
perde o valor, ele que teste pelas vias ordinárias. Gente, era o que eu tinha para falar com vocês sobre as modalidades de testamento, e a gente volta em outro vídeo falando também sobre direito das sucessões. Um abraço!